Fala aí, rapaziada, seja muito bem-vindo mais um dia no canal do Matheus React, o próprio. Hoje a gente vai reagir a um vídeo aí que aconteceu lá em São Paulo, acho que em 1900, não sei das quantas, eu acho que eu não era nem vivido ainda, nem nascido, mas a gente vamos acompanhar, vamos ver o que aconteceu, foi um fato histórico, fechou, rapaziada? Vamos dar uma olhada. Edifício Joelma, o incêndio que traumatizou São Paulo. Bora, rapazes. Era um dia absolutamente comum em São Paulo. Parece que quanto mais normalidade, mais o destino resolve fazer coisas absurdas. Não tinha rastro nenhum de que aquele dia ia ser diferente. Mas foi. Um incêndio de grandes proporções, pessoas presas dentro do incêndio, uma tragédia que levou a vida de mais de 180 pessoas, feriu mais 300. Caramba, rapaziada, 180 mortos e mais de 300 feridos. Eu nunca tinha ouvido falar dessa reportagem, na verdade. Tá sendo a primeira vez agora. Eu já ouvi falar do edifício Joelma, mas o que realmente de fato aconteceu, nem a pau, rapaziada. Um prédio em chamas que marcou a história como uma das tragédias mais cruéis do Brasil. Mas no meio disso tudo, uma vida foi Cara, olha isso lá, mano. Tá doido. O povo lá tudo na sacada, tentando pular, tentando fugir. Isso é louco. poupada de um jeito impressionante. Essa é a história inspiradora do Hiroshi Shimoda, o sobrevivente real do incêndio do edifício Joelma. Tenso, hein? Tenso. Olá você, Peter aqui. Dia 1º de fevereiro de 1974. Muitos de vocês nem eram vivos nessa época, né? Mas quem tem idade vai lembrar. Esse Não caso era. parou o Brasil inteiro. Nessa época, São Paulo era uma cidade um pouco diferente do que é hoje. O Brasil vivia uma época chamada de milagre econômico. Foi um tempo de ditadura militar que o país crescia num ritmo acelerado. Em todo lugar você via sinais do progresso. Quem já. Vocês já ouviram falar da história de ditadura? O que que vocês acham da ditadura? O meu avô participou da ditadura, né? Dessa época. Cara, pelo meu avô, ele fala que foi bom a época de ditadura. Não tinha. Não tinha nóia nas esquinas fumando droga. Não tinha tráfico vendendo droga nas esquinas. Era tudo mais escondido. Não tinha muito roubo. Diz que, meu avô dizia que a época de ditadura, para ele, foi uma melhor época que não tinha muita morte, né, ali em relação, enfim. Aí é a opinião dele. Então, como eu não participei, eu não sei As falar. rodovias, arranha-céus. E nesse embalo estava São Paulo, com a expectativa de virar uma potência mundial. E os prédios eram o símbolo disso tudo. Altos, modernos, cada um querendo ser mais imponente que o outro. Na Avenida 9 de Julho, no coração de São Paulo, os prédios subiam para impactar a paisagem e mandar o recado de que o futuro chegou. E o edifício Joelma era um desses símbolos. Ele tinha 25 andares, que para a época no Brasil era um absurdo, ok? Caraca, 25 andar. Porra, já era andar bastante naquela época, hein? Era como se fosse um arranha-céu, então. Ele tinha sido inaugurado 3 anos antes, em 1971, e foi todo alugado para o Banco Crefisul de Investimentos. Um prédio novo, moderno, bem alto, abrigando uma instituição financeira. Imagina, era a cara do progresso. As salas eram modernas, decoradas, cheias de divisórias, carpete, cortinas, móveis de madeira, tudo que uma empresa grande Era o luxo do luxo, então, naquela época. Era o negócio mais top que tinha de prédio em relação a tudo, então. tinha direito. O que ninguém sabia é que aquele prédio era um barril de pólvora silencioso, só esperando uma faísca. E ela Caramba. aconteceu. Porque por trás da fachada de modernidade existiam várias falhas de projeto e falhas de segurança. Eram quase 750 pessoas trabalhando naquele edifício naquela manhã. Uma delas era o Hiroshi Shimuta. E nenhuma dessas pessoas imaginava que o fogo estava chegando. Mas antes de eu continuar essa história, deixa eu falar com você, que já começou a perceber umas falhas no cabelo e finge que está tudo bem. Eu sei que isso mexe com a tua autoestima, ok? Então, de amigo pra os prédios novos brotavam em cada esquina. O centro da cidade, então, nem se fala, né? Região da Praça da Bandeira, da Avenida 9 de Julho, né? Pô, era o coração financeiro daquela São Paulo que não parava de crescer. E o trabalho era sagrado. As pessoas chegavam cedo, saíam tarde. E não era diferente nos escritórios do Crefisul. Lá tudo seguia o ritmo de um banco dos anos 70. Ah, o Crefsul é a Crevisa, será? Existe esse banco até hoje? Muitos papéis para todos os lados, planilhas, contratos, salas de reuniões com divisórias, forro no teto passando toneladas de fios, telefone fixos, máquinas de escrever e aquele cheiro de papel carbono e café quente. E especificamente naquela manhã de sexta-feira, 1º de fevereiro de 74, São Paulo acordou. Caraca, só tinha Fusca naquela época, mano. Olha isso, Fusca.
sei lá, um Passat, meu. O povo andava sem capacete ainda, cara. Andava sem capacete. Com vento forte. Um vento que varria a cidade de um lado para o outro, dobrava os galhos das árvores, carregava o cheiro de chuva que tinha caído na noite anterior. Era um verão típico, muito quente durante o dia e tempestade no fim de tarde. E foi nesse cenário que aquela sexta-feira amanheceu. Era um desses dias muito quentes, mas o vento estava lá, cortando a superfície da cidade. Isso é um detalhe pequeno, aparentemente sem importância, mas que depois faz toda a diferença. Nesse dia, o Hiroshi Mishimoto acordou cedo, como sempre. Ele tinha 30 anos e era funcionário do Citibank, que é um banco americano que tinha comprado o Crefisul. E por causa dessa compra, o Hiroshi tinha que refazer por escrito, em toneladas de papel, todos os procedimentos do Crefisul para tudo acontecer nos moldes que eram no Citibank. Então ele teve uma ideia. A partir daquela última semana de janeiro, ele ia trabalhar uma semana no prédio do Citibank, na Avenida Ipiranga, e uma semana no edifício Joelma, no escritório do Crefisul. E a partir daquela semana, ele ia revezar cada semana no escritório, ok? Caramba, cara, que loucura. Eu acho que ele deve ter se arrependido, hein, de ter ido lá nesse dia pra trabalhar. É ter ficado, meu, mas ainda bem que ele sobreviveu, né? Ainda bem que ele ficou vivo E ainda. bem naquela semana ele começou a ir para o escritório Joelma. E sem saber, ele estava lá na segunda, terça, Ah, quarta, quinta e na mas por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê que chama Joel, mano? Podia ser um outro nome. Será que o cara gostava da Calypso daquela época já? Da banda Calypso? Meu Deus. 1º de fevereiro de 74, o dia do incêndio. Era literalmente a primeira semana de trabalho dele no Joelma. A primeira. Caraca, não, esse aí tem sorte. Imagina, a primeira semana que você vai trampar, acontece uma desgraça na tua vida. Primeira semana, mano. Porra, isso é ter sorte, cara. Isso é ter um pé mesmo. Olha, Deus o E a livre. última. O Hiroshi tinha chegado antes das 8 da manhã. O expediente começava às 9, mas ele gostava de aproveitar aquela hora do silêncio antes do movimento começar. E ele fazia isso sempre, né? Ele chegava cedo, pegava o jornal, tomava um café, lia as notícias e só então começava a trabalhar. Naquela manhã, ele tinha um motivo a mais para chegar cedo e ter esse tempinho de paz. O Hiroshi tinha acabado de virar pai de gêmeos. Um menino e uma menina que nasceram 2 semanas antes. Mas os bebês Caramba. nasceram prematuros, né? Antes da hora. E eles ainda estavam no hospital, em incubadoras. O Hiroshi ainda não tinha conseguido segurar nenhum dos 2 bebês dele no colo e ele pensava sempre nos bebês que estavam lá no hospital lutando para sobreviver. E quando o filho nasce, os pais Não, imagina a mente de um cara desse, né? Imagina a mente do. Quando tá pegando fogo. Acho que ele sobreviveu, né? Você tá mostrando a foto aí porque ele sobreviveu. Mas, loucura, velho, loucura. também nascem, né? Chega um senso de responsabilidade que engloba tudo. E era exatamente isso que o Hiroshi vivia naqueles dias. O Hiroshi pensava nos filhos enquanto lia o jornal naquela manhã. É Ele estava foda. no 22º andar do edifício Joel. Fora a preocupação com os bebês, a vida normal, até que o telefone tocou na mesa dele. Era 8h45 da manhã, quase na hora do expediente começar. A ligação era da portaria do prédio e a voz no telefone falou: "Seu Hiroshi, o prédio está pegando fogo." O Hiroshi ficou parado por um segundo. Aquele Mano, mas imagina, rapaziada. Imagina você tá de boa, trampando, trabalhando, pensando no filho, o filho que tá no hospital lá, doente lá, enfim. Aí o cara te liga, ô senhor João, tá pegando fogo o Fred. Tá pegando fogo o prédio. Cara, eu entro em desespero. Mano, se eu entro em desespero, mano, eu fico doido. Eu saio correndo, eu tento pegar elevador, tento pegar a escada. Véi, sei lá, mano. Imagina, velho. Eu sabia que eu tenho medo, tá, de prédio. Trabalhar em prédio eu morro de medo, mano. Por causa disso, pegar fogo, fi, fudeu. Bem que hoje eu trabalho em portaria, né? Mas eu tenho medo, mano. Porque eu tenho que avisar pros moradores, avisar. Alarme. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Ihu, tá pegando fogo. É, meu amigo. segundo estranho, sabe? Que a informação entra pelos ouvidos, mas o cérebro ainda não processou. E ele Imagina. desligou o telefone e continuou a ler o jornal. Ah, Isso diz muito sobre o Hiroshi, ok? Mais comum seria alguém se desesperar com essa notícia. Mas mas como que o cara recebe como que ele recebe uma notícia dessa e aí ele fica de boa tomando o café dele e lendo o jornal e não sai correndo? Será que ele achou que era trote? Achou que não era verdadeiro? Tava zoando? Mas naquela época existia ele não. trote já? Ele não entrou em desespero. E esse comportamento definiu tudo. O pensamento dele era: o prédio é grande, o incêndio deve ter começado em algum andar lá embaixo. Não tem perigo. Logo, tá resolvido. O que aconteceu foi que no Ah, 12º andar, 10 andares abaixo de onde o Hiroshi estava, um aparelho de ar-condicionado tinha entrado em curto-circuito. Era uma manhã de verão, o clima estava muito quente, mesmo sendo de manhã cedo, ok? O sistema de refrigeração do Joelma não era dos melhores e estava funcionando com sobrecarga. Na real, a instalação elétrica do prédio inteiro era precária. E era aquela meu coisa que a Deus do construtora céu. sabia, a empresa de manutenção sabia, o próprio banco Crefisul sabia,
mas que ninguém se preocupou em melhorar. É sempre assim. É sempre assim, mano, sempre assim. Eles só vão melhorar, só vão arrumar quando acontecer uma tragédia, quando acontecer uma desgrama de verdade. Aí eles pegam e vão lá e vão resolver o problema. Cara, aqui em Balneário, o que mais tem, eu como porteiro, o que mais tem são construtora que não estão nem aí e deixam um monte de falha pro condomínio resolver depois. É parte elétrica, é parte de encanamento de esgoto, de água potável, é uma nojeira. Os caras querem terminar o prédio, quer entregar e cair fora. É assim, ó. Eles só vão resolver quando acontecer alguma coisa. Quando der merda, aí eles começam a trabalhar. Mas aí já morreu gente, já feriu alguém. Né? É uma Bom, merda. a fagulha foi pequena, provavelmente num dos fios do ar-condicionado que passava por cima do forro do teto do 12º andar. A faísca foi pequena, mas o incêndio não. Um curto-circuito no sistema de ar-condicionado fez uma explosão. E daí o incêndio começou. Pegou no forro do Caraca, teto, mano. passou pela cortina, pelo carpete, pegou nos móveis e nos papéis. Nossa, mas foi muito rápido então. Os- Mano, que loucura, velho. Cara, mano, eu vou falar pra vocês, eu não sei te falar. Uma que se o cara liga pra mim e fala que tá pegando fogo, mano, eu não vou ficar moscando, já vou sair correndo a milhão e tentar me salvar. Mas, mano, você é louco, olha isso, cara. É isso. E foi se alastrando, sala por sala, andar por andar, numa velocidade insana. Foi tão rápido que em pouco mais de 5 minutos as chamas já tinham subido do 12º andar para o 25º. O 12º andar tinha salas cheias de divisórios de madeira, o chão era todo coberto com carpete sintético, as Nossa. cortinas eram de juta, né, que é um tecido que pega fogo igual papel. Tinha ainda muitos móveis de madeira, arquivos, pilhas de documentos, Ah, papéis por todo lado. O fogo ali encontrou combustível infinito. E o vento não, é perfeito pro fogo isso. O fogo adora esse tipo de coisa. Foi realmente uma gasolina ali que tava ali pro fogo, né? vento forte Realmente. daquela manhã entrou pelas janelas e fez o resto. Em minutos. Nossa. Minutos, não horas, ok? As chamas subiram pelos andares como se o prédio fosse um tubo de oxigênio. O Hiroshi recebeu a notícia quando o estrago já era grande, mas ele olhou pela janela e não viu Caraca, nada de mano. estranho. Por isso a sensação de urgência não apareceu, até que ele viu o tubo de ventilação. Aquilo começou a fazer barulho, como se estivesse soprando muito ar quente. E aí ele percebeu que a coisa estava saindo do controle. E só aí o Hiroshi saiu da sala dele e viu que a fumaça estava no corredor dele, no 22º andar. Pensa. Mano, que calma desse cara, velho. Que calma desse cara, mano. Uma que já tinha saído correndo já era faz muito tempo, já, ó. Ó, faz tempão. Você no alto de um prédio, vendo aquela fumaça densa, preta, sufocante, chegando. A essa altura o elevador já não era uma opção. Não, já A era o escada elevador. também não tinha como, já que estava tudo tomado pelo fogo. Era impossível descer. Quando o Hiroshi viu a fumaça, ele soube na hora que se ele encarasse aquilo, ele ia morrer sufocado. Então ele voltou para a sala e começou a tirar do caminho tudo que fosse muito inflamável. Ele arrancou as cortinas e empurrou móveis e pilhas de papel para o meio da sala. Se o fogo chegasse ali, não ia conseguir se alimentar com todo aquele material. Enquanto o Hiroshi movia tudo da sala, Inteligente. Inteligentíssimo. O cara foi, mano, foi top, tá? Muito bom. fogo não pegar, lá embaixo, na rua, a cidade começava a perceber o que estava acontecendo. Do lado de fora, o Joelma parecia um vulcão em erupção. As chamas saíam pelas janelas. A fumaça formava uma cortina escura que subia até o céu e podia ser vista a quilômetros de distância. E na janela de todos os andares, as pessoas começavam a se amontoar. Tinha pessoas acenando, gritando, se agarrando no parapeito. Caraca, ó, mano, olha essa cena, cara. Olha essa cena, velho. Que loucura. Você é louco. Sabe, se agarrando umas às outras. E logo tinha pessoas caindo. Mano, olha isso, cara. Pô, imagina o desespero, mano. Mas naquela sala do 22º andar estavam o Hiroshi e mais 6 pessoas. Ele era o mais velho do grupo e todos ali começaram a seguir ele. Sem planejar, sem querer, o Hiroshi passou a liderar aqueles funcionários. E qualquer decisão dele ia definir tudo. Do nada, ele ficou responsável pela vida ou a morte dele e mais 6 pessoas. Então ele teve a ideia de todos se fecharem no banheiro do escritório. Era o local mais seguro para todos eles por um tempo. Não tinha cortina, não tinha nem carpete, nem madeira. Era a melhor chance deles. Mas o fogo vinha do lado de fora e subia andar por andar, através das cortinas compridas que esvoaçavam pelas janelas. E o fogo vinha se aproximando cada vez mais do andar que eles estavam. Cara, ele foi muito inteligente, foi muito top, cara. Esse cara aí salvou, salvou, tá? Salvou. Até que o calor já estava tão grande no 22º andar que a janela do banheiro que eles estavam explodiu.
O grupo começou a entrar em pânico, mas Hiroshi se manteve calmo e racional. Ele percebeu que do lado de fora da janela tinha uma laje pequena. Ele combinou com o grupo que todos eles iam com calma lá para fora. Eles saíram pela janela, um por um, e se organizaram, os 7, naquele pedacinho de laje do Mano, o cara, ele foi. Acho que ele. Deus usou ele, né? Eu acredito muito em Deus. Então Deus usou ele, usou a inteligência dele, usou. Deixou ele calmo, deixou ele mais tranquilo. O cara pensar, mano. Tipo assim, ele foi Deus aí naquela hora, mano. Mano, mas é foda isso, cara. Tá louco. Um monte de gente morreu, cara. O nego pulou. É foda lado isso de aí. fora do prédio. Já passava das 10 da manhã. Quanto mais tempo passava, mais o prédio era consumido e Mas mais cadê as os pessoas bombeiros, ficavam em pô? pânico. Ali do lado de fora eles viram pessoas despencando do prédio. Algumas se jogavam em pânico, outras caíam por acidente, outras caíam durante o resgate. O caos era absurdo. Foi aí que Hiroshi fez todos eles selarem um pacto. Ninguém ali ia fazer besteira, ninguém. Todos iam ficar calmos porque aquilo já ia acabar. Eles estavam do lado de fora e já tinham sido vistos. Era questão de tempo até o resgate. Então o combinado era: cada um segurava o outro pelo cinto das calças. Ninguém ia deixar o outro se jogar de desespero. E todo mundo obedeceu. A essa altura, o incêndio no Joelma Caraca, era mano. a principal. Mano. Ei, cara, que cara filha da mãe, mano. Que cara top, rapaziada. Tá maluco, mano. Ô, cê é Notícia louco. do dia no país. Os jornalistas já se amontoavam lá na frente para registrar tudo. Quem ainda estava vivo no Joelma não tinha nem como se comunicar, não existia celular. Não dava para ligar ou mandar uma mensagem para a É, família falando que pelo menos estava vivo esperando o resgate. Os colegas do Hiroshi ali, naquele pedacinho de laje, lembraram dos parentes e entravam em desespero. O Hiroshi só pensava nos filhos. Mas apesar disso tudo acontecendo, o Hiroshi ficou calmo o tempo todo. Ele puxava orações e o grupo acompanhava. Ele dizia que caraca, sentia a mano. alma do pai dele dizendo que tudo ia acabar bem, que era só manter a calma. E assim eles ficaram horas do lado de fora do prédio, numa pequena laje, muito pequena, apertada, num calor de mais de 100 graus. Imagina isso. Mano, um verdadeiro inferno, né? Um verdadeiro diabo aí, mano. Um verdadeiro vulcão, mano. Imagina. Tá maluco, não sobrou nada, Os nada. bombeiros tinham chegado perto das 9 e pouco da manhã, mas a situação já estava fora do controle desde o início. Sabe as escadas Magiros? Né? Aquelas escadas enormes que os bombeiros usam para resgatar gente em andares altos? A escada dos bombeiros ali chegava a 40 metros de altura. Isso era o suficiente para alcançar o 12º, 13º andar no máximo. Mas o incêndio do Joelma estava no 12º até o 25º andar. As mangueiras não chegavam lá. As escadas não chegavam lá. Os jatos d'água não chegavam lá. Putz, cara, mas e aí? E aí? Eu quero saber dessa história. Como que foi, então? Como que ele conseguiu sair dali? Os hidrantes do próprio prédio estavam fechados. Inexplicavelmente fechados. O reservatório tinha 29 mil litros de água que nunca foram usados. Enquanto o resgate era caótico lá embaixo, lá em cima, Hiroshi e o grupo dele tentavam manter a calma. Lá embaixo, na Avenida 9 de Julho, já tinha uma multidão de curiosos, bombeiros, policiais, médicos, jornalistas. Às 10h20 da manhã, chegou um helicóptero. Parecia uma visão de esperança maior do que qualquer outra. Várias pessoas tinham subido para o telhado do Joelma, esperando justamente isso, né? Serem resgatados por algum helicóptero. Mas a tragédia ia ser bem maior que o esperado. Não existia ponto ali. Hiroshi viu os helicópteros se aproximarem do edifício Joelma. No total foram 13. Tinha helicópteros do governo, do exército, helicópteros de empresas privadas, todo mundo mobilizado para resgatar as pessoas. Mas a temperatura do telhado era tão absurda que nenhum helicóptero conseguia chegar. Os pilotos tentavam se aproximar. Caramba, mano. Que loucura. Não conseguia nem descer, nem chegar perto de tão quente que era. Então imagina quem tava lá em cima, então. Tava se queimando pelos pés, então. Maluco. Mas o calor empurrava eles para longe. E toda vez que um helicóptero se aproximava, o Hiroshi e o grupo dele sentiam aquele vapor incandescente sendo jogado neles. As hélices dos helicópteros faziam o ar quente se deslocar na direção deles, né? E nessas horas, o Hiroshi sentia que os olhos dele iam cozinhar. Então ele só rezava para Deus poupar a vida dele. Que ele ficasse Caraca, cego se não mano. tivesse jeito, mas que pelo menos ele ficasse vivo. Porque ele tinha acabado de pôr 2 crianças no mundo e ele não queria deixar aqueles bebês crescerem sem um pai. E daí ele viu que os helicópteros começaram a improvisar o resgate. Eles atiravam cordas lá de cima, tubos de oxigênio, qualquer coisa para chegar nas pessoas que estavam morrendo de calor no teto do prédio em chamas. Eles se aproximavam o máximo para as pessoas tentarem se agarrar na parte de baixo do helicóptero. Essa foi a primeira operação de resgate de helicóptero da América do Sul. E tudo foi feito à força, no improviso, sem protocolo. Ninguém no Brasil tinha treinado isso, né? Eles simplesmente foram e fizeram o que dava. E ali no beiral do 22º andar, Hiroshi e o grupo continuavam esperando. E ficaram ali por 5 horas. 5 horas. Mano, imagina 5 horas. Imagina você ficar 5 horas naquele negócio pegando fogo
aquele desespero total, nego gritando, pulando do prédio porque tava queimando. Mano, é um sentimento que eu não consigo explicar, porque se eu tivesse na hora, irmão, seria muito foda, cara. Realmente foi muito difícil isso sem aí, saber tá? se iam Muito sair vivos ou difícil. mortos daquele incêndio brutal. Um dos colegas do Hiroshi ficou mais próximo da janela do banheiro e ele se queimou com o incêndio do 22º andar. Pensa, ficar preso numa marquise do lado de fora do prédio. De um lado fogo, do outro um abismo de mais 60 metros. A saída é resistir ali, parado, com fogo queimando. O Hiroshi tinha firmado um pacto com todos. Ninguém ia se soltar, ninguém ia pular, ninguém ia desistir. Esse era o pacto. Esse rapaz literalmente teve partes do corpo queimadas e mesmo assim ninguém se soltou. Era mais ou menos 1h30 da tarde. Depois de quase 5 horas de combate, Caraca, os mano. bombeiros conseguiram controlar as chamas do edifício Joel. Do andar 12 até o 25 foi destruição total. Então finalmente aquela escada dos bombeiros mirou na direção deles, espremidos do lado de fora do banheiro. E como você já sabe, a escada não chegava no 22º andar. Então os bombeiros improvisaram o resgate com uma escada de alumínio comum. Os socorristas se revezavam. A partir do 12º andar, eles escalaram o prédio por fora. Um bombeiro ficava no parapeito e segurava a escada de alumínio e o outro subia. O de cima segurava a escada pro de baixo subir também. Mano, mas imagina que loucura, cara. Que loucura. Tipo, até os bombeiros, eles arriscavam a própria vida pra salvar eles. Porque olha o que eles fizeram com a escada que não chegava lá. Isso já é uma doideira, assim. Mano, ali foi um resgate surreal, rapaziada. Foi um negócio que, olha, mano, E assim eles iam alternando andar por andar até chegar no 22º, aonde o Hiroshi e os colegas estavam. O olha primeiro a isso, descer foi o mano. rapaz que estava mais queimado. Ele também foi descendo andar por andar pela escadinha de alumínio junto com os bombeiros, até chegar no 12º e alcançar a escada Mageiros do caminhão dos bombeiros. O Hiroshi viu o rapaz descer até o asfalto e sair andando sozinho. Isso deu uma sensação de alívio e de felicidade. Era o início do fim daquele terror todo. E um a um, bem devagar, eles foram descendo pela escada de alumínio, andar por andar do lado de fora do edifício Joelma, até chegar na escada Mageiros do caminhão de bombeiros e depois finalmente pisando no chão. E aí os bombeiros começavam aquela subida lenta toda de novo. O Hiroshi tinha virado líder daquele pequeno grupo de 7 pessoas. Ele tomou decisões que definiram a sobrevivência de todos eles. E como Ah, um bom líder, Hiroshi foi cedendo a vez. ele foi. Eu falo pra vocês, ele foi usado, rapaziada. Eu sei que aqui o nosso conteúdo a gente zoa, brinca, né? A maioria dos vídeos. Mas eu achei muito interessante, cara, essa história. Na hora que eu vi, falei, mano, eu vou reagir. Porque vai ser massa. O povo vai querer. Talvez vocês não assistiram isso, não sabem disso. Que eu também não sabia disso. Eu nunca ouvi falar da Joelma. Só a Joelma do Calypso. Agora, essa Joelma, não. E sabe? Então, ali, nós ali de 97, anos 90, que nasceu, não escutou falar sobre esse incêndio. Então, pô, você é louco, rapaziada. Já, ó, se inscreva no canal, curte esse vídeo se você tá gostando dessa reação, desse react, desse vídeo, se você não conhecia. Comenta aí que eu vou responder todo mundo. Cara, mano, loucura, loucura, E loucura. ficou por último, como se fosse o capitão de um navio. Ele não ia sair daquela marquise antes que todos estivessem salvos. E depois de 5 horas no beiral, ouvindo explosões, vendo corpos caírem, sentindo o calor Nossa, cê é lacinante louco. subir, se perguntando se aquele seria o último dia, Hiroshi finalmente tocou o asfalto da Avenida 9 de Julho. E ele fez a primeira coisa que o corpo pediu. Olhou para cima e agradeceu a Deus por estar vivo. Depois ele agachou e beijou o chão. Os repórteres foram para cima dele na mesma hora e ele aproveitou a oportunidade. Ele se apresentou, falou o nome dele e disse que estava bem, que era para avisar a esposa dele em casa que estava tudo certo, Que que top, dali ele estava mano. indo para o Hospital das Clínicas. Naquela época nem telefone tinha na casa do Hiroshi, mas o plano deu certo. A esposa dele ficou sabendo que ele estava vivo e bem, mas teve um detalhe. Só com essa entrevista que a esposa do Hiroshi ficou sabendo que ele estava trabalhando no edifício Joelma. Era a Caraca, primeira mano. semana do Hiroshi lá. E ele não tinha contado esse detalhe bobo para a esposa, ainda mais porque ela tinha acabado de dar a luz, né? Então imagina o susto dela depois que ela soube que o Hiroshi estava lá, né? No Não, meio daquele não, eu imagino, cara, imagino. Naquela época não tem telefone, não tem nada, e a mulher só fica sabendo depois do que aconteceu de fato. Se ele tivesse morrido lá, ela não ia nem saber. Ela fala, pô, mas ele nem ia estar nesse prédio, ele tá nesse prédio, e não me falou nada. É, você é louco. incêndio todo desde o início. No hospital ele chegou só com um pouquinho da mão queimada e nenhum outro sinal de perigo. Hiroshi passou por tudo aquilo e ficou praticamente intacto. Ele tomou soro e saiu por conta própria do hospital. Um amigo do Citibank viu a entrevista dele na TV e foi lá ver como é que ele estava.
Esse amigo levou o Hiroshi para casa e quando ele chegou, os parentes todos estavam lá esperando por ele. Ele abraçou e conversou com todo mundo. Lanchou, tomou banho, se despediu, Massa, mano. enfim, a vida seguiu normal, né? Mas naquela noite o Hiroshi não conseguiu dormir. Ele estava exausto. Foi um dia absurdo de emoções, de cansaço físico, de Caraca, adrenalina mano. lá em cima por horas. Mas mesmo assim, cara, toda vez que ele fechava os olhos, ele tinha a sensação de estar sendo lançado no ar, flutuando, caindo, como se o corpo Olha isso, ainda não mano. soubesse que estava em terra firme. O Hiroshi nunca mais se esqueceu dessa sensação. E é curioso como a mente trabalha nessas horas, né? O Hiroshi se lembra de cada detalhe do dia do incêndio, mas ele não lembra disso como um trauma. No fim das contas, nem o Banco Crevisul, nem a prefeitura, nem o condomínio ofereceram apoio psicológico para as vítimas. E não dá nem para Mano, que foda, cara. Não deram nenhum apoio psicológico pro cara, nada, mas será que eles receberam dinheiro, alguma coisa assim, uma indenização da construtora ou do banco? Não é possível isso que eles ficaram sem nenhuma grana, falar que é uma nada. total negligência. Nos anos 70, isso não era uma coisa igual é hoje, entende? Ninguém pensava em acompanhamento psicológico depois de tragédia. É, Mas por sorte, o Hiroshi nem precisava. Mesmo lembrando de cada detalhe da tragédia, ele não se sente uma vítima, né? Ele não sente dor, não mexe com ele, sabe? Foi um dia na vida. Muita coisa aconteceu sim, com certeza, mas isso não abalou ele, não mudou nada dentro dele. Os filhos que dele, os gêmeos loucura, mano. prematuros, saíram do hospital algumas semanas depois do incêndio e a vida seguiu assim, com essa cara de realidade absoluta, entende? O Hiroshi continuou trabalhando no Citibank até completar 20 anos de carreira. Caraca, e do cara continuou ainda, mano. Continuou trabalhando lá, velho. Mas imagina as famílias, né, que perdeu o pai, a mãe, tio, a tia ali naquele incêndio, que realmente como não tinha televisão, né, não tinha telefone, só soube quando chegou a polícia avisando, ó, seu pai não vai voltar pra casa porque ele morreu no incêndio, ele se jogou. Ó, a tua mãe, tua esposa, tua esposa. Então, pô, foi dolorido, hein? Foi triste Depois isso ele aí. saiu e montou o próprio negócio, uma loja de material de construção. Muita gente sobrevive a uma catástrofe dessa, acaba ficando marcado para sempre. É, Mas o Hiroshi não. Aquela calma, sabe, aquele otimismo, aquela racionalidade inabalável fez total diferença para ele e os colegas também para sobreviverem no japonês, né, Joelma. mano? Mas também fez ele viver a vida assim, centrado, sem nada tirar ele do eixo. O edifício Joelma mudou o nome. Hoje ele se chama Edifício Praça da Bandeira. Agora ele tem sistemas modernos de segurança, extintores em todos os andares, escadas de emergência, sprinklers, tudo que não existia naquela manhã de fevereiro de Caraca! 1974. Ou seja, naquele ano não existia nada disso, então? Que loucura, mano. Então, depois disso, ele começou a colocar essas coisas no prédio. Mano, que doideira, velho. Olha, sabe como que é as coisas? As pessoas têm que morrer pra começar a melhorar, mano. Por que, tipo assim, por que não melhora antes pra, né, evitar a morte? Mas não, você tem que ser o exemplo, né? A pessoa tem que te usar você como exemplo pra mudar as coisas, pra mudar. A investigação concluiu que o Banco Crevisul e a empresa responsável pela manutenção elétrica eram os principais culpados. O Com que causou a certeza. tragédia no Joelma foi o sistema elétrico, que era precário, né? E estava sobrecarregado. E os hidrantes estavam fechados, era tudo evitável. Tudo. 181 mortos e 300 feridos. Tudo por causa de negligência, por descuido. Percebe que é quase um padrão das histórias que eu trago aqui? É. Bom, depois da tragédia, o prefeito de São Paulo publicou um decreto de emergência com novas normas de segurança. A legislação foi atualizada, as exigências aumentaram. Se existe uma coisa boa que resta de qualquer tragédia, é que elas deixam pelo menos exemplo pro resto das pessoas tomarem as providências. Ah, mas é Pra nada foda, daquilo né? acontecer. Mas é foda, né, mano? Tipo assim, só vai mudar as coisas depois que te servir você como exemplo e você morrer? Pô, por que não faz isso antes da morte? De novo. O Hiroshi ficou vivo para finalmente segurar os filhos no colo e criar eles. Esse era o pensamento dele o tempo todo lá em cima, daquele beiral do prédio, né? E ele conseguiu. Faz um pouco mais de 50 anos que isso aconteceu, e o seu Hiroshi Shimuta tem agora uns 80 anos. Ele ainda lembra de cada detalhe, e é humilde o suficiente para não se achar um herói, mas ele foi, ok? Foram as decisões dele, a inteligência emocional dele e o espírito de liderança dele que tomaram as decisões certas. Falaram as palavras certas para salvar a vida dele e de mais 6 colegas de trabalho no dia mais terrível de todos. Infelizmente, nem todo mundo teve a mesma sorte de ter um Hiroshi ali do lado, né? Para não deixar desistir, para não tomar nenhuma decisão errada, para ver a saída onde ninguém mais via. O Hiroshi até hoje fala da própria história com uma leveza impressionante. Não que ele seja insensível a tudo que aconteceu, não é isso, mas de alguém que entendeu que se desesperar não leva a nada bom, né? Nem antes, nem durante, nem depois do incêndio. Não adianta, cara. Não adianta você ficar desesperado em alguma situação na tua vida. É pior. Você tem que ficar centrado, tem que ficar no eixo. E aí, com calma, você consegue resolver os seus problemas.
Então, o desespero levou muita gente à morte ali, infelizmente. Muita gente se jogaram, né, se jogaram do andar por desespero, ou seja, eu prefiro morrer se jogando do que eu morrer queimado, sabe. Fica a lição. Às vezes, o que define a vida ou a morte não é simplesmente a tragédia, é como você escolhe passar por ela. Não esquece, galera, 40% de desconto e frete grátis com o cupom Casos Reais. Bora cuidar da sua autoestima de pessoas. Isso É isso aí, rapaziada, se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal aí, deixa seu comentário, curte, compartilha e tamo junto. Vamos aí, até depois do fim. Todos querem pôr um fim. Querem nos afastar e amor seguir. O nosso amor. Todos querem pôr um fim. Querem nos afastar e amor seguir.